Nós estamos aqui, então, queridos, falando sobre discipulado no mês de fevereiro, ok? Então, podem colocar, por favor, aí já a nossa apresentação. E aí nós vamos ver aqui no nosso primeiro encontro, no primeiro domingo, nós tivemos aqui o pastor Edgar falando sobre o conceito do discipulado. Aliás, o pastor Paulo foi o primeiro aqui, falando sobre o conceito do discipulado. Quem estava aqui na primeira mensagem? Muito bem. Ok, então vocês viram aqueles números lá impactantes, né? Paulo trouxe algumas pesquisas sobre discipulado aí, onde cerca de 80% da igreja não participa de um discipulado, né? Eu fiquei impactado com aqueles números. Muito bem. Depois o pastor Edgar, domingo passado, falou sobre o perfil dos consolidadores, das pessoas que realmente estão envolvidas em tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre a prática, né? Como realmente nós vamos aplicar esse discipulado em nossas vidas. E a gente termina domingo que vem com o pastor Edgar fechando com a finalidade, o objetivo de tudo isso para nós, ok? Eu trouxe uma frase aqui do Mark Dever, que é um resumo talvez aí mais simples aí do que é discipular, né? Discipular é ajudar outro a seguir Jesus. Então, se nós sairmos daqui hoje, de manhã, entendendo esta frase e praticando, ajudando o outro a seguir Jesus, valeu a pena toda a nossa série de mensagens, tá? Discipular é ajudar outro a seguir Jesus. Muito bem. Eu quero ler com os irmãos o nosso texto base, Romanos capítulo 12. Então, por favor, convido aí os irmãos a abrirem aí suas Bíblias ou ligarem, né, seus aplicativos. Na carta de Paulo aos Romanos, lá no Novo Testamento, no capítulo 12. Eu vou ler na nova versão transformadora NVT. E eu acho que o pessoal vai conseguir projetar aí para vocês também. Uma versão mais atualizada. Diz assim a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Olha que forte isso. Versículo 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade.
Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E, se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal e apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Versículo 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. 17. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Meu Deus, que texto é esse? Alguém já tinha lido esse texto? Meu pai, isso é muito bom. Eu fico apaixonado com a Bíblia, gente. Eu sou apaixonado pelas Escrituras. Esse capítulo 12 de Romanos, se a igreja entendesse o que ele é e o que ele representa, o mundo seria outro. Não estou dizendo a igreja seria outra. O mundo seria outro se a igreja entendesse e vivesse Romanos capítulo 12. Nós temos uma grande lição de casa por fazer. Aplicar Romanos 12 em nossas vidas. Amém? Muito bem. Então nós vamos ter esse texto como base. Vamos voltar lá, por favor, para a apresentação. E aí nós vamos ver aqui o que esse texto então nos mostra. Primeira coisa é o pertencimento. Versículo 4 e 5 vai falar de uma forma muito clara que nós somos membros de um mesmo corpo. Nós pertencemos a um mesmo grupo. E este finalzinho do versículo 5 diz: todos pertencem uns aos outros. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Que Deus nos chama para nós pertencermos uns aos outros? Que Deus não nos chama para nós sermos individualistas. Deus não nos chama para nós buscarmos a autonomia. Deus não nos chama para nós pensarmos apenas no nosso nariz.
E isso é uma tendência muito forte hoje na cultura, principalmente ocidental. A nossa cultura ela é muito individualista e ela valoriza demais o eu. Nós aprendemos desde criança que nós precisamos estar à frente do outro, que nós precisamos ganhar e alguém vai perder, não importa quem perca. Ditados populares estão por aí, né? É melhor que a mãe dos outros chore do que a minha. E nós crescemos com este sentimento de competição, este sentimento de que eu preciso me dar bem na vida, não importa o que aconteça com os demais. Eu preciso sobressair, eu preciso ter sucesso, eu preciso ser alguém, e não importa o que vai acontecer por este caminho. Este sentimento individualista que nós herdamos muito, né, do Império Romano, que era muito forte nessa questão de conquista, né, de alcançar, de dominar outros povos, né? E aí você tem que ter a sua força, você tem que ter a sua garra, e você tem que batalhar pelo seu espaço. Isso nos tira muito do sentimento cristão e bíblico, que é que nós pertencemos a um corpo, nós pertencemos uns aos outros, e eu tenho que me preocupar sim com o meu irmão. E eu espero que o meu irmão se preocupe comigo. Então, o cristianismo, ele vai de encontro a essa cultura individualista da sociedade atual. Nós temos que quebrar esse paradigma no meio da igreja. Gálatas capítulo 6, versículo 10, Paulo diz que nós somos partes de uma família da fé. A 1 Timóteo ele escreve que nós pertencemos à igreja do Deus vivo e que nós fazemos parte da casa de Deus. E aos Efésios ele escreve dizendo que nós somos membros desta família, da família de Deus. Então nós vemos claramente nas Escrituras que Deus nos chama para pertencer a um grupo, para se preocupar uns com os outros. E é isso que é discipular. Discipular é o quanto eu me preocupo na vida do meu irmão. O quanto eu me preocupo em fortalecer o meu irmão. O quanto eu me preocupo em ver no meu irmão que ele está se parecendo mais com Cristo. Isso é discipular. É fazer parte da vida do outro. Quando Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, e essa não é uma reza para nós ficarmos repetindo como um mantra, mas é uma oração que serve de modelo para a nossa vida, ele vai dizer que o pão, que o Pai é nosso, e que o pão também é nosso, e que as dívidas são nossas, e que nós precisamos pagar os nossos devedores e perdoarmos os nossos devedores e pagarmos as nossas dívidas. Deus nos chama para grupo, para conjunto, para família, para corpo, pensando todos juntos. Então nós precisamos acabar com essa filosofia do eu e nós precisamos ter mais nós dentro da gente. Amém? Muito bem. Desde quando nós nascemos até quando nós morrermos, nós vamos precisar do outro. Ninguém vive sozinho neste mundo. Ninguém. Nós precisamos do outro para aprender a ler, nós precisamos do outro para aprender a andar de bicicleta, nós precisamos do outro para aprender a se relacionar, para amar. Nós não conseguimos amar sozinhos, nós precisamos amar alguém, e alguém precisa nos amar. Como você pode dizer que é uma pessoa amorosa se você não tem alguém para expressar o seu amor? Todos os sentimentos precisam de um outro para acontecer. Percebam isso?
E Rodney Clapp, ele diz o seguinte, né, que nós fomos feitos à imagem de um Deus trinitário e comunal. O próprio Deus escolheu estar em grupo, estar em conjunto. E quando ele nos cria, ele olha e vê que é perfeito, mas ele diz, não é bom que o homem esteja só. O projeto de Deus sempre foi que nós estivéssemos acompanhados. Por isso, a importância do discipulado, um ajudando o outro. Muito bem, o que mais esse texto nos mostra? Os versículos 6, 7 e 8, ele vai nos mostrar o quanto nós precisamos de nos complementar uns aos outros. O quanto cada um tem de utilidade nesse corpo. O quanto cada um tem de relevância nessa comunidade. E aí ele fala que Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. E ele começa a listar os dons: profetizar, servir, encorajar, contribuir, liderar e compadecer, que é ter misericórdia. Então nós vemos ao longo do texto de Romanos 12, é que ele nos chama para que cada um tenha a sua função no corpo. Então, além de nós pertencermos a um corpo, nós não pertencemos apenas por estarmos. Nós temos que pertencer também por agir, por praticar o dom que Deus deu a cada um. E ele não fala que ele deu dons a alguns, ele deu dons a todos. Então, essa ideia de que você não tem utilidade no corpo de Cristo é uma mentira do diabo, que quer que você fique escondidinho numa cadeira aí em algum lugar, pedindo para que ninguém te descubra. Isso é uma estratégia maligna para que você não use o dom que Deus te deu, ou os dons que Deus te deu, para que você não seja útil no corpo de Cristo, para que você não faça a sua parte em discipular, em ajudar, em fortalecer o seu irmão. E aí, então, essa mentira vem sobre nós. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Eu não tenho capacidade para nada. Ah, eu sou tão novo. Ah, eu sou tão velho. Ah, eu sou tão doente. Ah, eu sou tão carente. Ah, eu sou isso. E eu sou aquilo. E essa vitimização faz com que muitos no corpo de Cristo estejam parados, estejam inertes, estejam sem cumprir aquilo que Deus espera de nós. Deus não daria dons para que nós os enterremos, mas para que nós os pratiquemos. Então, nós vamos ver que esta ideia de utilidade de serviço que Deus nos chama a todos nós, ela tem que ir de encontro a esta cultura que nós temos de hierarquia. Essa cultura hierárquica aqui que valoriza o chefe, ela diz o seguinte para nós: ah, só o pastor recebeu o dom. Não, só o líder de pequeno grupo é capaz de dar um estudo. Não, só o chefe da empresa pode determinar uma direção. E aí nós, então, acostumamos a pensar que somente quem está no topo da pirâmide pode ser útil. Mas não é verdade. Porque esta palavra hierarquia, ela vem de duas palavras gregas, né? Hiero, que é sagrado, e arqué, que é comando, e ela significava exatamente isso. Os imperadores antigos, os faraós do Egito, eles diziam que eles estavam mais perto de Deus. Por isso uma pirâmide é o símbolo da hierarquia. Eu estou no topo, eu estou mais perto do santo. Por eu estar mais perto do santo, eu tenho mais poder. Eu tenho comando sobre vocês que estão abaixo. E alguns imperadores até se auto-intitulavam deuses. Eu sou o santo. E vocês, então, têm que ficar abaixo da minha autoridade, do meu poder.
E esta filosofia, ela vem caminhando ao longo dos anos. E nós hoje ainda somos uma sociedade hierárquica, aonde nós achamos que apenas quem está na liderança tem poder. Apenas quem está na liderança tem autoridade. No cristianismo não é assim. Jesus, com os seus discípulos, ele disse: olha, aí fora tem reis, tem príncipes, uns dominam sobre os outros, mas não será assim entre vocês. Entre vocês, o que quer ser líder vai ser o que mais vai servir. Então Deus acaba com essa pirâmide de hierarquia e ele estabelece muito mais a humildade como um valor para o cristianismo. Humildade vem de humus, vem de terra, ou seja, todos nós estamos no mesmo nível. A terra significa que todos nós viemos e voltaremos para ela. Nós estamos no mesmo nível, então nós não temos que pensar mais como pirâmide, nós temos que pensar mais como terra. É a humildade que nos faz agora. Por isso que nós entendemos que cada um tem o seu papel no corpo. Ah, mas o pastor não tem uma função diferente? Tem. Cada um tem funções diferentes. Mas isso não significa que ele tem mais poder, que ele tem mais unção, que só ele pode executar o bem ao próximo. Não. Isso está aberto para todos nós. Amém? Muito bem. Nós chamamos isso de sacerdócio dos leigos, né? Para quem estuda um pouquinho aí, vai entender o que é isso. É o seguinte, é que todos nós temos um papel sacerdotal. E os leigos, não só os eclesiásticos, não só os teólogos, né? Não só os pastores, mas todos nós temos um papel no corpo de Cristo. E é isso que Pedro fala lá no capítulo 4. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então Deus nos chamou com diversos dons para servir aos outros em múltiplas formas. Então há várias formas de servir ao outro, mas todos nós somos chamados para servir. Servir, encorajar, fortalecer, proclamar, discipular. Muito bem. Colossenses 3,16, Paulo também fala sobre isso. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha só que interessante. Não é habite miseravelmente em vocês a palavra de Cristo. É ricamente. O quanto tem de palavra de Deus na tua vida? Depende do quanto você a busca. Ela é na proporção do seu interesse. O quanto você buscar a palavra de Deus, mais ela estará em você. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aí, então, olha só que interessante. Vocês vão ensinar e aconselhar-se uns aos outros. Ou como diz na Almeida, mutuamente. Deus nos chama para ensinar e aconselhar uns aos outros. Isso é discipulado. É eu ajudando o meu irmão e o meu irmão me ajudando. É eu fazendo parte na vida dele e ele na minha. Então, olha que interessante. E aí Pedro fecha. Vocês são a raça escolhida. Os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a ele. Mas para quê? Vocês foram escolhidos para, olha a finalidade, anunciar os atos poderosos de Deus. Então, o proclamar, o evangelizar, o viver o evangelho é resultado desta escolha que Deus deu a nós, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, se Deus um dia nos resgatou das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é com um objetivo, é com um propósito. O propósito é esse, que nós anunciemos os atos poderosos de Deus, porque cada um de nós foi capacitado para isso pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então nós entendemos que cada um tem uma utilidade e uma complementariedade no corpo de Cristo, um ajudando o outro. O que falta na minha vida sobra na tua, e o que falta na tua sobra na minha, e se nós andarmos juntos, nós somos mais fortes. Percebem? O plano de Deus é esse. Ninguém é autossuficiente, todos são carentes em áreas aqui, mas nós somos carentes em áreas diferentes, e somos suficientes em áreas diferentes. Quando nós nos juntamos, nós somos um grupo perfeito em Cristo Jesus. Esse é o propósito da igreja. E o terceiro grande ensinamento de Romanos 12 para nós, nesta mensagem de hoje, né? Nós poderíamos pregar Romanos 12 em muitos aspectos. Talvez Romanos 12 daria para nós fazermos uma série para o ano inteiro. Mas para hoje, eu trouxe também aqui do final do 9 ao 21, o que Deus vai destacar como o sentimento desta tarefa. Primeiro nós entendemos o pertencimento, depois que nós estamos nos complementando, mas tudo isso tem que ser feito com o sentimento correto, a motivação certa. Não é só fazer por fazer. Nós precisamos estar com o coração puro diante de Deus. E aí ele começa: amem sem fingimento. Olha só. Depois ele continua: apeguem-se no que é bom. Depois o texto fala: honrem uns aos outros. Depois o texto continua: sirvam com entusiasmo. Olha só, são todas situações que vão destacar o quê? O que está no teu coração. Pacientes nas dificuldades, ajudem com prontidão, abençoem seus inimigos, humilhem-se uns aos outros e perdoem-se sempre. Então, estes textos finais de Romanos 12 nos mostram a importância de nós termos um coração voltado para Deus, para que a gente não caia nesta cilada da cultura pragmática dos dias de hoje. Esse é um outro paradigma que nós temos que quebrar na igreja. Porque a cultura pragmática, ela valoriza os fins sem se importar com os meios. Sabe o que isso significa? Eu vou fazer o que dá certo, mas não o que é certo. Então, se algo funcionar, eu vou fazer. Não importa a motivação. Não importa o que aquilo vai trazer de valores para a minha vida. Não importa se aquilo vai desvirtuar os meus valores. Mas eu vou estar sempre preocupado apenas com o resultado. Mas não é isso que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para fazermos uma comunidade de santos com a motivação correta. Nós temos que nos preocupar, sim, com os meios. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos amar as pessoas? É sem fingimento. Porque amar fingindo não serve para Deus. Porque ajudar o bem pensando em receber algo em troca não serve para Deus. Porque eu perdoar alguém esperando que um dia ele me perdoe também não serve para Deus. Olha que interessante. Então Deus não quer que a gente fique apenas pensando em fazer coisas que vão nos trazer um resultado, um benefício. Nós vamos fazer porque nós somos a essência que Deus nos transformou. É esta essência que nos move. Então nós fazemos o bem às pessoas não por aquilo que vai nos retornar, mas por algo que já foi feito por nós. Olha que interessante. Nós vamos fazer algo a alguém, não esperando que ele me devolva, mas eu vou fazer algo a alguém porque alguém já fez por mim. E quem é esse alguém que já fez por nós? Cristo.
Então, tudo que nós nos movemos como igreja não é pensando no resultado e nem no benefício que eu vou ter, porque essa é a cultura de hoje. Ô amigão, você consegue fazer hora extra para mim aí essa semana? Eu faço hora extra, mas o que eu vou ganhar com isso? O pensamento é esse. Cara, você consegue visitar uma pessoa? Não, tudo bem, eu vou até, mas o que eu vou ganhar com isso? A mentalidade secular desta cultura atual é esta. Eu vou fazer algo, mas o que eu vou ganhar com isso? Mas Deus nos chama para nós agirmos não pelo que eu vou ganhar, mas pelo que eu já ganhei. Eu já fui salvo em Cristo Jesus. Eu já fui alcançado pela cruz. Eu já fui redimido pelo seu sangue, justificado pelo seu sacrifício. Eu já recebi a vida eterna, onde eu estava condenado a morrer eternamente, a viver uma vida num abismo. E Deus me resgatou de lá. Então, porque eu já recebi de Cristo, hoje eu tenho para dar. Percebam como as coisas se invertem. É isso que Deus está nos chamando, para nós sermos uma comunidade que ame porque já foi amado. Uma comunidade que abençoa porque já foi abençoado em Cristo Jesus. Então nós não vamos fazer esperando o retorno. Nós vamos acabar com essa cultura pragmática. Muito bem, então um resumo do que nós vimos até agora foi exatamente isso daqui, olha. Nós precisamos nos encher do pertencimento da igreja, da utilidade, um complementando o outro, e do sentimento correto em agir e ser um cristão. Com isso, nós nos esvaziamos dessa sociedade individualista, hierárquica e pragmática. Ok? Muito bem. Agora nós vamos então aplicar tudo isso no discipulado nas nossas vidas. O que eu faço com tudo isso? Com todos esses conceitos? O que eu faço? Eu vou aplicar no modelo de Cristo. Nós vimos aqui semana passada, o Edgar trouxe um gráfico parecido com esse, aonde Jesus, ele praticava tudo isso na grande multidão, e nós vemos Jesus discipulando grandes multidões, né, na Bíblia. Nós vemos ele pregando para milhares de pessoas. Depois nós vemos Jesus discipulando pequenos grupos, onde ele separava alguns discípulos, alguns apóstolos, alguns aprendizes, né? É o significado da palavra discípulo, é ser um aprendiz, é ser um aluno. Então ele separava alguns para trazer um pouco mais de intencionalidade, um pouco mais de profundidade. Ele explicava diferente algumas parábolas, ele trazia um pouco mais de luz àquela revelação. E aí nós vamos ver também Cristo trazendo encontros pessoais, né? Onde ele tinha total interesse em fazer diferença na vida de algumas pessoas. Então ele buscava lugares e situações para ter um encontro pessoal com alguém e ali discipular aquela pessoa. Nós vemos isso em alguns relatos da Bíblia, né? Onde Jesus vai até algumas pessoas que são surpreendidas pelo seu amor. Muito bem, como é então que nós aplicamos esse modelo de Cristo nos dias de hoje? Como é que nós vamos colocar na prática todo esse discipulado? Em primeiro lugar, nós vamos aprender que nós já estamos praticando discipulado em grupo aqui. Talvez você nem saiba e nem perceba. Mas tudo que nós fazemos aqui, que glorifica a Deus, está discipulando alguém, está fortalecendo alguém na fé, está ensinando alguém nos valores bíblicos. Por exemplo, olha só, quem aqui já ajudou ou ajuda no Horto Júnior ou no Horto Tim? Levanta a mão. Olha aí, quanta gente já ajudou ou ajuda nesses ministérios, ou até com os jovens, né? O que nós estamos fazendo? Discipulando nossas crianças. Nós estamos discipulando nossos adolescentes.
nós estamos discipulando os nossos jovens. Então, todas as vezes que você se prontifica a estar numa sala, ou num evento, ou num acampamento, né? ou num café, ou falando com os pais sobre isso, você está discipulando alguém. Quem aqui está envolvido ou já se envolveu com borboletas e Déboras? Levanta a mão. Olha só, vocês estão discipulando umas às outras. Mulheres discipulando outras mulheres. O borboletas e as Déboras é exatamente isso. Quando você vai para Déboras, fala, mas eu vou orar pelos meus filhos, mas você vai ensinar outra mãe a orar também pelo seu filho. É uma forma de discipulado. Você vai, com a sua vida, encorajar outra mãe a guerrear pelos seus filhos no mundo espiritual. Isso é uma outra forma de discipulado. Nas borboletas, vocês vão estar se confrontando e se afiando e se fortalecendo umas às outras. E no Celebrando a Recuperação e no grupo de oração aqui nas quartas-feiras, nada mais é do que um discipulado também. Por quê? Porque aqui no CR, nas quartas-feiras, nos pequenos grupos, quando se separam, ou no grande grupo aqui, acontece o quê? Um discipulado. Onde as pessoas se abrem e as pessoas recebem encorajamento para suas dificuldades, à luz da Bíblia, pela palavra de Deus. Essas pessoas são confrontadas pela palavra de Deus a serem seres melhores amanhã. Por quê? Porque a luz da revelação do Evangelho vem sobre o homem e o transforma. Isso é uma forma de discipular alguém. A palavra de Deus está nos discipulando todos os dias, quando nós a lemos, quando nós a estudamos. É uma forma de ser discipulado pela palavra de Deus. É por isso que ela está aí, tão forte e vigorosa. Quando nós estamos no grupo de oração, e os irmãos ali, eles se separam para um comentar com o outro a sua dificuldade, um orar pelo outro, nós estamos ali encorajando, fortalecendo, discipulando os irmãos. Nesse momento que nós estamos aqui agora, olha, quando alguém está pregando a palavra de Deus, é uma forma de discipulado em grupo, discipulado coletivo. Nós começamos agora a escola dos casais, né? A escola da família. Ontem foi o primeiro encontro. Quem estava aqui ontem na escola dos casais? Muito bem. Qual é essa proposta? Tem um nome bonito, mais atual, chamado mentoria, mas que nada mais é do que discipulado. Por quê? Porque nós vamos colocar casais caminhando com outros casais. E estes casais vão ajudar os outros a viver a vida de Cristo na sua vida, na sua família. Então, o Edgar tem aqui um momento onde ele discipula os casais, e num outro momento, cada casal discipula o outro. Olha que interessante esse programa. Então, nós vamos procurar renovar esse programa nos próximos, tá? Então, fiquem de olho aí. O grande objetivo é que estes casais que estão sendo acompanhados se tornem acompanhantes de outros no próximo ciclo. E assim, cada um vai exercendo o seu dom e ajudando mutuamente o corpo. Quando o grupo está aqui louvando e adorando a Deus, eles estão discipulando a igreja. Por quê? Porque as letras que nós cantamos aqui são letras bíblicas, são letras com valores do reino. E estas palavras, estas frases, estas letras, elas enchem o nosso coração de alegria. Quantas pessoas aqui são fortalecidas, renovadas quando estão cantando, quando estão adorando, quando estão louvando? É uma forma de discipulado. Muito bem, nós temos também a escola bíblica. A escola bíblica é outra forma de discipular, né? Aonde nós saímos daqui. Aliás, eu quero convidá-los, no primeiro domingo de março, nós voltaremos com as classes de escola bíblica. Invista na tua vida, meu irmão. Não saia correndo daqui 10h30. Outras coisas podem esperar. Antecipe o almoço no sábado.
faça alguma coisa diferente, mas priorize estar aqui sendo discipulado pela palavra de Deus. Serão 4 classes impactantes, temas relevantes. Nós oramos, buscamos em Deus. Os professores estão se preparando para isso com todo carinho. Estão orando, estão jejuando, estão buscando em Deus revelação, estudando os temas. Invistam em vocês, ok? Muito bem. E nós temos os pequenos grupos. Olha que forma mais prática de colocar o discipulado na vida das pessoas, é um pequeno grupo. Várias pessoas abrem as suas casas. Quando nós abrimos lá as nossas casas, várias pessoas investem na liderança desses pequenos grupos. Para quê? Para que outras vidas sejam fortalecidas. Então, quando nós estamos ali num pequeno grupo, orando um pelos outros, quando nós estamos num pequeno grupo, estudando a palavra de Deus, quando nós estamos ali num pequeno grupo, acompanhando a necessidade do meu próximo, quando nós estamos ali fazendo um churrasco juntos e vivendo a vida na vida, e entendendo também e se alegrando com o meu irmão nas suas conquistas e chorando com ele nas suas tristezas. Isso é discipulado, é aconselhar um ao outro, é uma forma poderosa que Deus nos deu de estarmos próximos, porque esse grande grupo aqui é uma bênção. Mas no pequeno grupo acontecem coisas onde nós conseguimos nos abrir, nos comportar com mais transparência. É onde nós tiramos nossas dúvidas. É onde pessoas oram pelos nossos problemas. É onde nós somos cuidados e ajudamos a cuidar de outros. Ok? Muito bem, então tudo isso daí é discipulado em grupo, mas também existe um discipulado 1 a 1. Discipulado 1 a 1, ele acontece quando eu vou me interessar pela vida de alguém. E talvez você esteja pensando assim, mas eu queria tanto ser um discipulador na vida de alguém. Por onde eu começo? Eu vou discipular quem? Né? O que você tem que fazer primeiro? Você tem que orar. Orar a Deus para Deus te revelar esta pessoa que você quer discipular. Que você vai ter um relacionamento intencional com ela. Você vai orar por essa pessoa por um tempo. Antes de você se aproximar dela, ore por ela. Porque é a oração que vai estreitar os vínculos entre vocês no mundo espiritual. É isso que vai dar amor e paixão para que você discipule uma pessoa. Depois você vai então se aproximar dessa pessoa. Você vai ser intencional. Você vai buscar situações aonde você vai conseguir caminhar mais perto dela. Então, se você sabe que aquela pessoa gosta, por exemplo, de cozinhar, né? Você vai procurar uma receita com ela. Você vai chamá-la em casa para fazer um bolo. Você vai na casa dela vai se oferecer para aprender uma receita. Se você sabe que aquela pessoa gosta de um esporte, né? E também é o seu, por que não praticar juntos? Mas eu não tenho tempo. Essa é uma desculpa que a gente coloca. Eu não tenho tempo para discipular ninguém. Eu mal tenho tempo para cuidar da minha vida. Não é isso que a gente pensa? Eu estou dormindo pouco, tem um monte de livro lá para ler, eu não estou conseguindo entregar os trabalhos da faculdade, o meu trabalho lá na minha empresa também tem um monte de coisa para fazer, e a gente acha que não tem tempo para ser irmão na vida do outro irmão. A gente acha que não tem tempo para ajudar uma outra pessoa. Isso é um engano, querido. Porque tem muitas coisas que nós podemos fazer juntos. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui precisa fazer compra. Não precisa? Precisa fazer compra, precisa ir no mercado. Pelo menos uma vez no mês você vai ter que ir no mercado. Qual o problema de combinar com outra pessoa? Vamos fazer compra juntos. E ali no mercado você vai conversando com a pessoa. Gente, nós temos que ser intencionais. Eu trabalhei por mais de 20 anos, de fim de semana, feriado, mais de 12, 13, 14, 15 horas por dia.
Se fosse olhar para a minha vida, eu não teria tempo para nada, mas eu era intencional. Eu buscava as pessoas nos tempos que nós tínhamos juntos. Por exemplo, na empresa, eu precisava comer, não precisava comer? Eu precisava almoçar, todo mundo precisa almoçar, não precisa? Mas eu sempre procurava almoçar com uma pessoa diferente. É que nós queremos ficar na nossa zona de conforto, nós queremos fazer nossas panelinhas. Eu só vou comer com aquela pessoa porque ela é tão agradável, e ela é cristã, e ela fala de coisas lindas, né? E eu não quero ter mais problemas, porque eu já tenho muitos. Então aquela pessoa vai me falar dos problemas dela, eu não vou almoçar com ela. Mas Deus nos chama para nós sermos intencionais na vida das pessoas. E então nós começamos depois a praticar grupos de oração na hora do almoço na empresa. Já tínhamos 3, 4, 5, gente, vamos orar juntos. Mas era na hora do almoço, todo mundo precisa almoçar. Nós comíamos mais rápido e íamos para uma sala onde nós líamos alguns textos e orávamos uns pelos outros. No horário de trabalho, no horário de descanso do trabalho. Então nós precisamos ser mais intencionais. Terceiro lugar, depois que você orar e estiver próximo dessa pessoa, você vai começar a amar essa pessoa, porque Deus vai colocar isso no teu coração. E esse tem que ser o sentimento correto do discipulado 1 a 1. Procure uma pessoa, ame essa pessoa e faça a diferença na vida dela. Para finalizar, Mark Dever tem uma outra forma de interpretar o discipulado, e ele fala: discipular é intencionalmente buscar o bem espiritual de outra pessoa para que ela seja mais parecida com Cristo. Então, o grande objetivo é que todos nós sejamos cópias de Cristo na terra. E se eu ajudar o meu irmão a parecer mais com Cristo, eu ganhei esse meu irmão. E se esse meu irmão vai me ajudar a me parecer mais com Cristo. E aí, o último versículo, talvez você esteja se perguntando: eu não tenho condições para isso. Será sempre na força do Espírito Santo de Deus. É Ele, somente Ele, que nos ensinará todas as coisas. Então, meu irmão, não há desculpa para nós não sermos bênção no discipulado com o outro, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Vamos orar. Senhor amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos confronta, que nos revela, que nos anima, que nos encoraja. Tua palavra nos discipula todos os dias. Obrigado, Deus, porque estamos aqui, Senhor, humildemente, reconhecendo que nós não temos nada de bom a oferecer ao outro, a não ser aquilo que o Senhor nos deu. As Tuas verdades, a Tua revelação, a Tua vida como exemplo, a Tua palavra que nos ilumina, a salvação que o Senhor nos trouxe, é isto que nos move, Senhor, em direção ao meu próximo, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto, que o Senhor nos confronte a cada dia a fazermos o nosso papel no corpo de Cristo. Somos corpo e membros uns dos outros, e todos nós recebemos dons e talentos para ajudar o meu irmão. Que o Senhor nos desperte, Senhor, nos tire do sono espiritual. Desperta a Tua igreja, Pai, para que seja um organismo vivo, representando o Teu nome nesta terra. E certamente, Deus, quando a Tua igreja entender o valor do discipulado, a importância de valorizar, encorajar e fortalecer uns aos outros, nós seremos um corpo muito mais forte e que levará um impacto profundo nessa sociedade individualista, que está totalmente distante do Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.